Devido a muitos e-mails recebidos aqui no Varietá, hoje nós damos continuidade à série de esclarecimentos sobre cirurgia plástica. E o tema da semana, bumbum, uma das partes do corpo que a mulher brasileira mais se preocupa em manter em forma. Que o bumbum é a parte do corpo da mulher brasileira que mais chama atenção. Isso o mundo inteiro sabe, mas muitas estão insatisfeitas com o tamanho e com a forma dos seus glúteos. Por isso, nós conversamos com o Dr. Henrique Miller, ele que vai nos contar como funciona este procedimento. Bem, trata-se de uma cirurgia do contorno glúteo, como pessoalmente eu falo no consultório, no qual a gente vai envolver alguns procedimentos. Pode ser a lipoaspiração, pura e exclusivamente, como a gente mencionou no programa anterior, no qual a gente vai fazer o quê? A gente vai redistribuir a gordura, é a famosa lipoescultura. Vai lipoaspirar uma gordura de determinada região, geralmente acima do glúteo, aquele pneuzinho que incomoda a mulher, e vai trabalhar aquela gordura e reenxertar em determinadas depressões do contorno glúteo. Isso dá um certo aumento, a gente nota um aumento interessante nas pacientes que têm uma depressão lateral, que a gente chama da depressão trocantérica, que com o envelhecimento ela passa a perder aquele contorno glúteo, tu começa a ter um resultado bem interessante com enxerto de gordura. Em algumas pacientes tu pode usar do artifício da prótese glútea, que é uma cirurgia que a gente tem notado uma procura cada vez maior, porque é uma cirurgia que ela tem um benefício bem interessante no aumento do bumbum. Tu nota um bumbum com um contorno muito legal através de uma cicatriz praticamente inaparente. Quem procura por esta cirurgia? Na minha clínica, o que a gente observa é que essa é uma cirurgia praticamente do sexo feminino, né? E geralmente as pacientes acima dos seus 30 anos, no qual coincidentemente nós passamos a ter um certo envelhecimento, e no envelhecimento feminino a gente começa a ter uma pitose do bumbum, uma queda do bumbum, uma perda de depósito de gordura no bumbum, e aí ela acaba procurando às vezes a lipoaspiração associado ou não à prótese glútea. Seja com enxerto de gordura ou com a prótese de silicone, existe um melhoramento na aparência da celulite? Pode. O que a gente tem que notar, existem graus variados de celulite. Então, quando a gente tem uma celulite de um grau exagerado, uma depressão importante, o enxerto de gordura e a liberação de traves da celulite através de cânulas específicas, tem uma cânula que a gente costuma usar, uma cânula do Bozola, que é um idealizador da cânula, que é uma cânula em anel que tu consegue soltar de maneira superficial determinadas bridas de celulite e depois tu trazer um resultado interessante do contorno glúteo. Quando tu tem uma celulite mais leve, às vezes não vais usufruir do enxerto de gordura ou da própria cânula para liberar aquela celulite, mas uma prótese glútea, como tu aumenta a distensibilidade da pele, melhora aquele aspecto da pele do bumbum. Tratando-se de enxerto de gordura, como ela é extraída? Bem, gente, como a gente comentou no programa anterior, a extração de gordura é através do procedimento da lipoaspiração. Só que a gente usufrui de um recipiente estéreo, no qual a gente lipoaspira aquela gordura, ela vai para um recipiente estéreo, aquela gordura a gente procura ter uma manipulação o mínimo possível, ela fica num processo de decantação para que a gente prepare ela para enxertar no bumbum ou enxertar na região trocantérica. Caso o corpo reabsorva esta gordura, o que acontece? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque na realidade o corpo vai absorver um pouco de gordura, então isso já tem que deixar bem explicado para o paciente. A gente está trabalhando com uma redistribuição gordurosa, mas existe uma taxa sabidamente de reabsorção. Em torno de até 50% dessa gordura tua enxertada ela pode absorver em graus variados, dependendo de cada paciente. A gente sabe que determinados planos que a gente coloca a gordura, a gente tem uma menor absorção, como é o caso do enxerto de gordura no bumbum, que a gente deve procurar colocar dentro do músculo glúteo. É uma região mais vascularizada, tu vais ter uma melhor pega daquela gordura e, consequentemente, uma menor absorção. Tratando-se da prótese de silicone, ela funciona como nos seios?
Olha, ela traz o mesmo princípio da prótese mamária, só que a prótese de bumbum ela é fabricada um pouquinho diferente. Ela trata-se de um gel de silicone. Nós temos atualmente no mercado a prótese de silicone e a prótese de quartzo, né? Nós temos só um fornecedor atualmente, que é um fornecedor nacional, a Silimed, e essa prótese ela tem uma consistência mais firme. Mas ela tem uma consistência mais firme, ela pode ser ovalada ou redonda, a depender de cada glúteo que tu vais avaliar. Um glúteo que tu queres um pouco mais de projeção, tu vais acabar usando uma prótese redonda. No glúteo um pouco mais longo, com uma depressão, uma falta de projeção mais lateral, uma projeção ovalada, numa posição mais oblíqua, tu vai ter um resultado mais interessante. Lembrando que o bumbum, sem dúvida, é a região mais apreciada das brasileiras. Como fica em relação à cicatriz? Falando de cicatriz, trata-se de uma cicatriz que a gente tem que posicionar exatamente no sulco interglúteo. Então a única marcação que a gente faz da paciente em pé é exatamente onde termina o teu sulco interglúteo. A partir daquela marcação, com a paciente já na posição cirúrgica, a gente faz uma cicatriz em torno de 7 centímetros inferiormente àquela tua marcação, fazendo com que o resultado final da paciente, quando a paciente está despida e em pé, a gente não visualiza a cicatriz. Após a cirurgia, Dr. Henrique, quais são os cuidados que devem ser tomados? Olha, os cuidados pós-operatórios vão depender especificamente do tipo de cirurgia que a gente vai fazer para o contorno glúteo. A gente vai fazer só uma lipoaspiração, nós vamos colocar uma prótese. Se a gente vai fazer uma lipoaspiração ou associação das duas, na lipoaspiração, os cuidados similares, como a gente já comentou anteriormente, uma drenagem linfática, só que não especificamente na região enxertada, mas na região de lipoaspiração. Quanto aos cuidados pós-operatórios da prótese glútea, antigamente se dizia que a paciente não podia se sentar, não pode, tem que dormir de bruços por um período longo, e esses cuidados mudaram um pouco. A gente coloca a prótese exatamente num plano intramuscular. E essa prótese, ela não fica onde você senta, ela fica acima de onde você senta. Você senta apoiado no osso isquio e a prótese ela fica acima. Então a paciente ela pode se sentar sem nenhum problema, né? Com todo cuidado, ela não pode jogar o seu corpo totalmente para trás e apoiar na região posterior do bumbum. Quanto aos cuidados, quanto a dormir, antigamente se ficava mais tempo, vai ficar 10 dias dormindo de bruços. Sabe-se que a cirurgia por si só ela já gera um edema naquela região, e se tu deixar a paciente exclusivamente de bruços, tu pode gerar um outro tipo de complicação, aquele edema na região ele descer para as tuas raízes nervosas e a pessoa começar a ter uma dor ciática, que isso existe já relato de caso. Então o que eu oriento a paciente no pós-operatório, os primeiros 1-2 dias dormir de bruços ou decúbito lateral, depois por um período de decúbito lateral, a gente usa uma cinta modeladora que dá uma certa contenção, e a atividade física, que toda mulher acaba tendo uma atividade física de musculação, eu restringo por pelo menos 2 meses. Claro que isso passa com um acompanhamento específico de cada um. Após a cirurgia, em quanto tempo a paciente já consegue ver o resultado final? Já consegue olhar no espelho e perceber que seu bumbum está limpo? Olha, Gia, eu brinco com meus pacientes que essa é uma cirurgia muito agradável de se fazer, como a cirurgia da prótese de mama. Como a paciente que chega na prótese de mama, ela chega aqui, tira o sutiã e olha aquela mama inchada e já fica maravilhada com o resultado. A prótese glútea funciona mais ou menos no mesmo molde. Ela tira aqui, ela não vê praticamente a cicatriz, ela já vê o aumento da projeção, ela já fica extremamente satisfeita. Claro que aquele bumbum ele está inchado, ele vai perder um pouco de volume. Geralmente a gente, na maioria dos casos, tu associa a lipoaspiração, então tu já vai gerar um edema na região lipoaspirada, e aquele edema ele vai regredindo. Nos seus primeiros 30 dias, em torno de 70% daquele edema ele já regrediu, e ela tem um resultado muito bom. É interessante descobrir como podemos deixar nosso bumbum ainda mais bonito, né? Se vocês quiserem maiores informações, é só entrar em contato com o telefone que está na tela, bem como o site. E o nosso próximo encontro com o Dr. Henrique Miller, nós falaremos sobre prótese de silicone para os seios. 40 days and 40 nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her schemes and her plans, 'cause we danced on the floor and around. E o nosso Varietá está chegando ao fim. Obrigada mais uma vez por você me receber aí, na sua casa.
Não esqueçam de nos mandar e-mails dizendo aquilo que vocês gostariam de assistir aqui no nosso Varietá. Contato@programavarietá.com.br. Um beijo e até a próxima semana. Como sempre, eu te espero. Almazém, Maria Morena e Florença Imóveis apresentam Varietá. Oferecimento Aragon Negócios Imobiliários, Academia Polo, Lazer Veste Você, Alpes Idiomas, Ouse Iluminação, Ratan e Companhia e Believe Casa.